Alô, Lividers, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio muito legal falando sobre lobisomem. Nesse episódio a gente vai estipular algumas coisas diferentes. A gente vai falar um pouco sobre o que seria uma possível biologia, uma possível origem. Obviamente eu não vou seguir a origem oficial ou até mesmo de lendas, mas sim eu vou pegar um pouquinho para fazer algumas análises e algumas interações diferentes sobre a criatura lobisomem. Então, se você curte dessas criaturas e quer saber mais um pouco sobre a biologia, até mesmo algo especulativo para ajudar você a criar futuramente as suas criaturas fantásticas, então sim, bora! Eu já queria avisar que esse vídeo ele é especulativo, é uma ciência especulativa onde não tem como objetivo falar que realmente acontece dessa forma ou que a criatura existe ou assim por diante, mas sim como objetivo de trazer uma reflexão para autores, criadores, mestres que gostariam de fazer uma criatura fantástica, entender um pouquinho como poderia ser o raciocínio e a linha de construção para criaturas fantásticas. Então, todas as criaturas fantásticas que eu for fazer análise daqui por diante tem como mais esse objetivo. Beleza? Lobisomem ou licantropo vem do grego licos, que significa lobo, e antropos, que significa homem. É um ser lendário com origem na mitologia grega, segundo os quais um homem se transforma em um lobo em alguma semelhança ao lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Se considerarmos o lobisomem original grego, essas criaturas possuem um crânio lupino, membros que terminam com garras, rabos e dentes típicos de carnívoros. E se formos considerar um lobisomem do século XVIII e dos cinemas antigos, o lobisomem possui uma face mais humanoide. Mas para a análise de hoje nós vamos focar no mais clássico, que é com a estrutura grega romana. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia, estrutura, fisiologia, comportamento sobre o lobisomem. E como eu falei, a gente vai utilizar essa parte mais grega clássica, utilizando um corpo humanoide, porém uma estrutura como um todo lupina. O primeiro ponto de análise que eu gostaria de falar sobre o lobisomem é a transformação. E para começar com isso, eu queria dizer que a transformação ela foge um pouco da realidade, apesar de que o lobisomem como um todo ele foge um tanto da realidade, porém eu acredito que a transformação ela é diretamente proporcional a quanto tem da velocidade de transformação. Porque se a gente for considerar a transformação clássica de um lobisomem, ele tem um aumento de volume, ele tem um aumento de massa, reestruturação dos órgãos, tem uma modificação e um reposicionamento. Então eu acredito que vai ser uma coisa dolorosa. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada a dor do crescimento? O que é a dor do crescimento? Em algumas crianças, quando elas crescem muito rápido, o osso ele precisa se realocar e existe um repuxão de músculo, um repuxão de pele. Então, em algumas crianças, sim, elas sentem dores, principalmente na questão das articulações e dos ossos longos, como por exemplo os braços e as pernas. Uma dor pontual que não existe uma explicação lógica para isso. Então, em alguns dos casos, você consegue perceber que sim, é uma coisa chamada dor do crescimento. Então, se para essas crianças já existe essa dor, imagina só se por acaso a gente considerar essa estrutura tão rápida, porque a gente está falando da dor de crescimento, é um osso que vai crescendo aos pouquinhos no decorrer dos anos, no decorrer dos dias. Então, se você tem um rápido crescimento, seria algo estrondosamente doloroso, estrondosamente, surrealmente dolorido. Então, eu acredito que, para começo de conversa, eu queria dizer que a transformação já me pega um pouquinho nesse ponto, porque seria uma dor monstruosa. Um outro ponto interessante é que, para aqueles que possuem, por exemplo, cólica intestinal, ou as mulheres que possuem a cólica menstrual, que seria a movimentação interna do intestino, no caso da cólica intestinal, e a movimentação da parede do útero para a cólica menstrual é realmente uma dor que foge um pouco da realidade para aqueles que já sentiram, sabem como que é. Então, se a gente está considerando apenas uma pequena movimentação da parede do útero e da parede do intestino, já causa uma dor estrondosa para aqueles que têm pedras no rins. Um pouco do movimento das pedras dentro dos néfrons já é uma dor horrorosa, então imagina só uma recolocação dos órgãos internos. Então, para começo, eu acredito que seria um pouco biologicamente dizendo a transformação do lobo em lobisomem, ou do humano em lobisomem, seria algo que deveria ser apenas uma vez, porque biologicamente o ser humano não teria como aguentar a dor todo o mês
por causa da lua cheia, ela é mais ou menos mensal, a cada 20 e poucos dias, então o ser humano não aguentaria, porque chegando próximo do momento da transformação, ele entraria num parafuso tão monstruoso, porque a dor seria surreal. Em alguns filmes, ele até mostra essa dor da pele rasgando, decrescendo, porém acredito que seria muito mais doloroso do que simplesmente essas modificações. Então, para começo, eu acredito que ou você poderia criar na hora da transformação, se caso você queira fazer de uma forma repetitiva ou cíclica, algum mecanismo que diminuísse um pouco essa dor, porque seria um pouco surreal demais essa transformação, tanto na movimentação dos músculos, dos ossos e dos órgãos. Antes de falarmos sobre os aspectos da anatomia básica de um lobisomem, eu queria falar um pouco sobre genética. Evolutivamente falando, traços que desapareceram fenotipicamente não necessariamente desapareceram do DNA do organismo. A sequência genética permanece muitas vezes mais inativa. Tal gene pode permanecer não utilizado no genoma durante muitas gerações. Então, considerando os fatores evolucionários, todas as características básicas de um lobisomem seria totalmente explicada pela falta de supressão que teria no decorrer da evolução dos mamíferos, assim sendo considerado um atavismo humano, algo que irei abordar mais à frente no episódio sobre as possíveis origens de um lobisomem real. Então, quando a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do lobisomem, eu queria dizer que ele seria uma mistura de um ser humano com um lobo. Então, eu acredito que teria um pouco do melhor dos dois mundos. Porque, por exemplo, se você for pegar um lobo, ele corre mais ou menos 50 a 60 km por hora. Porém, se você aumentar a densidade muscular, o aumento do corpo desse animal com um puro músculo a partir desse lobo, eu gostaria de dizer que provavelmente o lobisomem deve correr em média aí os seus 100 km por hora naquele tiro. Então acredito que já começaria já nesse ponto. Então se você for pegar a estrutura de uma boca de um lobo, por exemplo, ele tem a força de 28 kg por centímetro quadrado de embocadura. Esse ser humano consegue morder com uma força de 68 kg de força. Então se você for pegar mais ou menos a anatomia entre as duas criaturas, você pode fazer uma junção e vai ter um lobisomem que facilmente quebra osso, destrói músculos e entorta alguns metais. Então você pode utilizar então de algumas estruturas, de alguns estudos, de algumas mensurações já interessantes, já biológicas, e colocar dentro da sua criatura, porque imaginar algo que tem uma força de mais de 28 kg por centímetro realmente é algo muito forte, algo muito pesado. Então, utilizando essa estrutura anatômica muito poderosa, você consegue construir criaturas que têm poderes incríveis, porém com uma base biológica bem legal. Entrando um pouquinho agora na fisiologia do lobisomem, os lobos e os homens não possuem uma fisiologia tão diferente, porque ambos são mamíferos. Então eu acredito que não vai ter muita diferença entre um e outro. Claro que você for pegar a sensibilidade auditiva, a sensibilidade visual, a sensibilidade tátil, tanto do ser humano quanto do lobo, e fazer uma mistura entre os dois, pegando o melhor dos dois mundos, vai ser algo bem interessante, porque você consegue tanto um visual de um lobo, quanto a questão da penumbra, ou o auditivo dele, ou o sensorial, porque o ser humano não possui uma estrutura sensorial tão forte quanto a do lobo. Então acredito que se você for pegar mais ou menos a potência que tem a do lobo, utilizando algumas proporções humanas, acredito que você teria um lobisomem muito mais sensível, muito mais, dentro dos 5 sentidos, muito mais habilidoso do que um lobo puro propriamente dito. Então acho bem interessante, porque você pode muitas vezes utilizar, como eu já falei na questão da anatomia, essa interdisciplinaridade, essa interespécie, e fazer essa junção entre os dois. Então você pode, por exemplo, quando você for construir a sua criatura, fazer uma pequena pesquisa para saber quanto que um animal que se aproxima daquela criatura consegue fazer. Coloca um pouco mais, um pouco menos, ou até mesmo mude um pouco a abordagem, fazendo com que você vai criar criaturas incríveis, com poderes maravilhosos e com bases biológicas, onde você vai ter uma ideia já geral, porque você pode ter, por exemplo, saber mais ou menos, então se eu vou pegar um cachorro, eu consigo saber mais ou menos quanto faz um, quanto faz o outro. Então, quando você for criar sua criatura fantástica, para que você não perca a mão futuramente na escala de força, na escala de poder dos seus bichos, das suas criaturas fantásticas, você ter essa base biológica, porque assim você consegue ter um padrão bem mais forte e bem mais centrado dentro das suas criaturas fantásticas. Um ponto interessante sobre a fisiologia do lobisomem é que, com certeza, ele vai se aproximar do lobo quanto a alguns pontos. Quando a gente fala de batimentos cardíacos por minuto, por segundo, por dia, você sabe que o ser humano ele produz uma quantidade X específica de batimentos por dia.
Uma coisa que é estudada dentro da parte médica é que quanto mais vezes o coração bate, mais ele oxigena o corpo e, por consequência, existe um estresse que vai se acumulando dentro do sistema. Porém, quando tem esse aumento de calor, você possui uma taxa de aceleração muito mais rápida. Tanto que pequenos mamíferos têm uma quantidade de vida menor do que o do ser humano, por exemplo, porque a taxa de aceleração do coração ela é bem maior, porém a velocidade, o sentido, a recuperação deles é bem maior que o nosso. Então acredito que, considerando o tamanho do lobisomem, você pode também aumentar a taxa de batimento cardíaco daquela criatura para que ela tenha uma maior intensidade de sistemas, intensidade de cura, porque se você for pegar dentro da mitologia, o lobisomem tem uma taxa de cura muito alta. Por que poderia ser isso? Biologicamente dizendo, ele pode ter não apenas um sistema imunológico muito potente, mas também um aumento da temperatura corporal, que apesar de não gostar muito de crepúsculo, é uma coisa que acontece, é que ela fala que o lobisomem ele é mais quente. E realmente ele é mais quente, porque ele tem essa taxa de oxigenação, essa taxa de produção de batimento cardíaco muito maior e com isso a temperatura corporal aumenta. Aumentando isso, as proteínas elas aumentam a sua função e aumentando a sua função, a sua atividade é maior. Claro que se aumentar muito a temperatura, a proteína ela pode se quebrar, fazendo com que ela perca a função, porém, antes de chegar nesse processo de desnaturação da proteína, ela tem um ápice bem alto numa temperatura específica. Então você pode sim então aumentar as temperaturas do seu corpo fazendo isso. Tanto que também existem algumas proteínas chamadas proteínas termofílicas, que faz com que a temperatura tem que ser muito alta, mas muito alta mesmo, passando de 100 graus, para que essa proteína ela se desnature. Então você pode colocar também essas proteínas termofílicas dentro do lobisomem, fazendo com que ele tenha uma taxa de recuperação muito real, muito alta e biologicamente correta, que é o objetivo desse episódio. Quando a gente fala sobre a análise comportamental do lobisomem, você pode imaginar que realmente ele se aproxima de um lobo, como aquela questão do lobo solitário, os lobisomens viverem sozinhos. Então, realmente, acredito que ele pode adentrar dentro desse ponto. Mas você não precisa necessariamente fugir tanto quanto você fala da questão mental comportamental. Você já ouviu falar de licantropia humana? A licantropia clínica é uma rara síndrome psiquiátrica na qual a pessoa afetada pela ilusão de poder se transformar ou de fato estar se transformando em um animal na qual a pessoa ela tem esse contato. A palavra zoantropia é algo muitas vezes usada para a ilusão de que a pessoa está se transformando em qualquer outro animal, não especificamente num lobo. Então existe a licantropia, onde a pessoa acredita que está se transformando num lobo, e a zoantropia, que ela está se transformando em qualquer outro animal. Os sintomas das doenças fazem com que o indivíduo afetado relatam a crença ilusória de que estão se transformando ou que estão no processo de transformar em um animal. Já foi relacionada com outros estados da mente que acompanham a psicose, que é o estado mental de distorcer a realidade, tipicamente envolvendo ilusões, alucinações, sendo que a transformação aparentemente só ocorre na mente e no comportamento da pessoa afligida. Um paciente se comporta de uma maneira de que se assemelha a um comportamento de um animal, por exemplo, gritando, rosnando, uivando, rastejando. E de acordo com esses critérios, ou crença ilusória da transformação atual ou passada, o comportamento que sugere que a pessoa se crê transformada é considerado a evidência da licantropia clínica. Os autores destacam que, embora a condição aparentemente seja uma expressão de psicose, não há um diagnóstico específico da doença mental ou neurológica associada a consequências comportamentais. A licantropia clínica é uma rara condição e frequentemente considerada como uma expressão idiosincrática de um episódio psicótico causado por outras condições como a esquizofrenia, distúrbio bipolar ou depressão clínica. Quando a gente for falar a origem do lobisomem, eu gostaria de trabalhar um pouco da genética, como eu falei para vocês no começo do episódio. Quando a gente fala da licantropia, basicamente, se a gente for pegar a origem do licantropo a partir da mitologia portuguesa, que fala sobre a questão de várias mulheres e o homem no final se transforma no lobisomem, a gente pode dizer que provavelmente a licantropia ela é algo relacionado à doença genética, relacionada ao sexo e é recessiva. Então, algo, por exemplo, a questão do daltonismo ou da hemofilia, onde você encontra raramente em caso das mulheres e, pode encontrar, obviamente, porém no homem é algo muito mais comum. Então, provavelmente, se você for colocar um lobisomem mais real, a partir de uma transmissão, possivelmente, mais a questão da origem, pode ser essa questão da genética recessiva ligada ao sexo, como daltonismo ou hemofilia. Mas uma coisa interessante é que provavelmente a criação da doença licantrópica ela é um atavismo, mais especificamente um atavismo humano. Mas o que seria então um atavismo humano?
Evolutivamente, traços que desapareceram fenotipicamente não necessariamente desapareceram a partir do DNA do organismo. O gene pode permanecer não utilizado no genoma durante muitas gerações, contanto que o gene permaneça intacto. Uma falha no controle genético que suprime o gene pode levar a uma expressão novamente. Por várias vezes, a expressão de genes dormentes pode ser induzidas por estimulação artificial. Várias formas do ativismo podem ser observadas em seres humanos também. Em bebês, podem nascer com uma cauda vestigial, chamado processo coxígeno ou projeção coxígea, ou até mesmo apêndice caudal. Os principais atavismos humanos são mamilos supranuméricos em humanos, ou seja, são mais do que dois mamilos, e o coração réptil humano, que seria, ao invés de um coração com 4 cavidades, seria com 3 cavidades. 4, porém, com uma pequena abertura, ou seja, 3 aberturas. Se a gente for falar da transmissão das características sem ser considerado o genoma humano, provavelmente a gente tem que ver como que normalmente é transmitido essa característica. Quando a gente fala do lobisomem, normalmente é por ou arranhadas, ou mordidas, ou essa interação com os cortes em relação ao sangue. Se for fazer um levante geral, de uma maneira mais específica, as doenças que são transmitidas dessa forma são doenças virais. Então eu acredito que se a gente for considerar que a licantropia ela seja algo biologicamente correto, provavelmente seria algo relacionado a um vírus, onde esse vírus também pelo fato de que, como o vírus ele tem a capacidade de entrar na célula e fazer essa modificação genética, e para a ativação do atavismo humano precisaria ter essa modificação genética, então eu acredito que o vírus então seria o principal e a melhor escolha para você ter essa transformação biologicamente correta. E para terminar, eu gostaria de falar sobre a prata. A prata, quanto aos lobisomens, como se sabe, ele é algo que realmente machuca o lobisomem. Algumas pessoas falam que a prata ela mata o lobisomem, porém ela não mata, ela fragiliza. Porque quando a prata ela entra em contato com a pele do lobisomem, ela adentra na corrente sanguínea, ela diminui o fator de cura e diminui outros fatores de recuperação. Então, não, caso você queira matar o lobisomem com um tiro no coração, obviamente vai funcionar com a prata, porque a prata ela vai destruindo aos poucos, e como acertou o coração, no momento ele vai morrer, mas não necessariamente é a prata, porque se dá uma facada com uma faca de prata, ela não vai funcionar também da mesma forma, beleza? Então, quando eu quero falar sobre a prata, sobre o lobisomem, o nosso lobisomem real, eu acho muito interessante utilizar sim da prata, por quê? Porque o nitrato de prata, quando utilizado no ser humano, ela tem uma função muito forte na parte externa da pele. Algumas verrugas são utilizadas o nitrato de prata para fazer a cura dessa verruga. Porém, se tem a ingestão da prata, ela tem queimaduras e pode chegar até um ponto de, dependendo de quanto tiver, pode causar queimação durante todo o trato digestório, pode chegando ao cérebro causando coma e até mesmo a morte. Então é bem interessante você utilizar sim de alguns compostos químicos também, é algo bem legal, principalmente quando tem essa referência entre um e outro, como por exemplo nesse lobisomem tem a prata que vai queimando, vai matando o lobisomem aos poucos, da mesma forma que a ingestão da prata também iria fazer uma ação bem legal nesse do ser humano nosso, que apesar de ser uma coisa meio mórbida, ela faz sentido porque tem toda essa questão química da própria prata propriamente dita. Então eu acho muito interessante porque você pode sim utilizar de diversos pontos diferentes, um pouquinho disso daqui, um pouquinho disso daqui, para que você transforme uma criatura que é tão bem vista no mundo fantástico, seja dark fantasy ou fantasia clássica, em algo biologicamente correto, podendo ser um lobisomem dentro de um sci-fi. Por quê? Porque apesar de um sci-fi ser algo que normalmente está mais ligado à questão científica correta, você pode então fazer essa evolução da ciência, trazendo essas criaturas fantásticas, porém biologicamente corretas. Então, eu tenho como objetivo nesses episódios que eu for fazer essa análise das criaturas fantásticas anatomicamente corretas, seria trazer alguns mecanismos de pensamento de quando você for construir a sua criatura fantástica, eu utilizar dessas formas de pegar um pouco da mitologia, pegar um pouco do que é descrito dentro da literatura, seja nos filmes, seja nos livros, seja nos quadrinhos, dessa criatura fantástica e mesclar com a biologia, deixando uma criatura muito mais realista, muito mais lógica, para obviamente dentro das suas projeções. Então eu trago principalmente essa forma de criar, pensar e um mindset bem interessante para você, world builder, criar criaturas fantásticas e auxiliar na criação dessas criaturas fantásticas. Então, se você curtiu toda essa análise, não deixe de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, porque tem sempre
2 episódios por semana, trazendo diversos pontos, entrevistas, análises, reviews sobre o world building, criando um world building incrível. Então, se você quiser outros episódios com algumas criaturas específicas, deixe nos comentários qual criatura você gostaria que transformasse numa criatura politicamente correta, biologicamente falando. Beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!